Qual o papel do herdeiro no processo de sucessão? Interessante, não é, que a gente reflita, porque nem sempre os herdeiros eles querem assumir o negócio. E eu diria que uma característica principal para que o herdeiro ele queira realmente passar por esse processo de sucessão e ser o novo cabeça desse negócio, primeira coisa, ele precisa querer ser, ele precisa querer estar nesse processo de sucessão. Nada precisa ser forçado, tudo precisa ser com consentimento, certo? E os herdeiros eles são muito visados nesse processo de sucessão e muito comparados com o CEO, com o cabeça, né? Com o organizador, o idealizador desse negócio. São muito comparados, são muito visados. Isso causa um impacto muito negativo no herdeiro por si só. Porque o herdeiro, muitas vezes, ele sente essa dificuldade de chegar, né, digamos, à perfeição, de chegar ao nível intelectual, o nível de relacionamento, o nível de barganha que muitas vezes o CEO ele tem e que o herdeiro ainda não possui, que o futuro sucessor ainda também não desenvolveu. Então é interessante que esse herdeiro, que esse sucessor, ele mate, né, simbolicamente falando, o pai que existe, o pai CEO dessa empresa, para que ele consiga aos poucos ir identificando qual a sua pegada, né, qual o seu estilo de liderança. Então, ele precisa se desapegar, eu diria, cortar o cordão umbilical de verdade, né, desse pai, desse CEO que ele imagina, que ele muitas vezes acha, às vezes, ele inacessível a nível de desenvolvimento intelectual. Porque o CEO, o novo sucessor, ele precisa ir identificando quais são as suas habilidades, como é que ele pode intervir, qual é o seu estilo de estratégia, qual é o seu estilo de intervenção. Então, muitas vezes, os pais, eles precisam, para que esse negócio ele tenha continuidade, ele precisa também deixar, né, entregar de verdade, fazer essa entrega verdadeira aos filhos, aos sucessores, certo? Um outro ponto importante com relação ao processo de sucessão é a questão do primogênito. Todos nós conhecemos uma empresa em que já é dito desde o início que se pensa em sucessão, pensa-se também em o filho mais velho irá assumir a direção, né, a presidência da empresa. O interessante é que essa questão de primogenitura, se é que a gente pode usar esse termo, né, ele está muito alinhado a uma questão social, a um status social, certo? Não existe em nenhum lugar essa determinação que o primogênito é o sucessor do CEO, do cabeça, né? Não. Só que é mais confortável para o CEO, inclusive para o dono da empresa, ele delegar essa responsabilidade para os sucessores, para que os próprios filhos eles consigam, né, meio que decidir entre eles, certo? Só que muitas vezes ele se esquiva desse processo decisório e deixa lá os próprios filhos, os herdeiros, decidirem. Ele fica muitas vezes sem querer desagradar, sem querer dizer, né, qual a sua escolha, já que ele tem muita experiência, qual o filho, qual o herdeiro, qual o escolhido para assumir aquele negócio. E eu diria que muitas vezes o dono da empresa ele precisa identificar quais são as habilidades técnicas que esses filhos eles têm. Esses filhos eles trabalham já na empresa, esses filhos eles têm que habilidades? Eles fizeram que curso para poder se profissionalizar cada vez mais, para poder ir assumindo esse negócio. Então é interessante que a gente vai entendendo, né, que tudo isso vai interferindo muitas vezes nas escolhas e nos processos de sucessão. E aí as emoções estão presentes nesses processos de sucessão. Emoções à flor da pele, né? Debates, discussões acaloradas. Por quê? Porque envolve relacionamento, envolve posturas profissionais. Né? Então, cada vez que conseguir se profissionalizar esse negócio, mais fácil a resolução irá acontecer. E nem sempre esse processo de sucessão ele acontece de um filho, de um pai para um filho. Pode ser escolhido também um profissional de fora da empresa, sem problemas, desde que tudo isso fique muito claro, né? E essa gestão familiar ela seja cada vez mais bem administrada. Então, possa ser, né, que esses espaços sejam disponibilizados envolvendo as pessoas mais jovens, as pessoas mais velhas, né, dentro desse contexto organizacional. E aí, o que é que se espera desse proprietário, né?
Muitas vezes o próprio proprietário é uma das pessoas que não facilitam esse processo de sucessão. Pode ser por um nível de exigência muito grande, né? Muitas vezes é esse fundador que ele não quer decidir, que ele fica o tempo todo dizendo, não, eu não quero passar a minha organização, a organização que eu tanto sonhei para uma outra pessoa. Então é importante deixar muito claro, né, os porquês, as razões, né, a necessidade desse gestor, desse proprietário, ele está por perto, né, como intervir e conciliar todas as necessidades, todas as percepções e essas vontades imbuídas e envolvidas. Então é um processo que leva um certo tempo, né, mas é interessante que cada um das pessoas envolvidas, elas saibam e vá identificando o seu papel, certo?